Fala, meus amigos, hoje nós vamos falar de formação da imagem de um espelho plano e a gente vai dividir em duas partes: imagem, objeto pontiforme, que é aquele que tem tamanho desprezível, e o objeto extenso, que é o próximo quadro, que é bem interessante. Vamos lá. Eles dois, quando eu falo pontiforme, eu quero me referir em forma de ponto, tá, gente? E aí eu vou ter dois tipos de ponto: o ponto objeto e o ponto imagem. Professor, o que é um ponto objeto, o que é um ponto imagem? O ponto objeto ele vai ser a interseção dos raios incidentes, ok? Raio incidente gera ponto objeto. Raio emergente, que pode ser o raio refletido, é o raio que sai, gera ponto imagem. Como assim, professor? Olha só. Se você observar bem essas figuras aqui, que eu desenhei, todos esses objetos aqui, o raio de luz ele está incidindo no espelho. Então, como todos eles são incidência, eu falo de objeto. Se você perceber aqui, nesse caso aqui, todos estão o quê? Saindo do espelho, emergindo do espelho. Como emerge do espelho, está associado à imagem. Então, de novo, se eu falo de incidência, eu me refiro a objeto. Se eu falo de emergência, eu me refiro a imagem. Então, vamos lá. Incidir no espelho, objeto. Emergiu, saiu do espelho, ou da lente, por exemplo, no futuro, imagem. Beleza? E esse objeto, essa imagem, ela vai ser classificada em níveis. Como assim níveis? Os três, tanto o objeto quanto os dois, tanto o objeto quanto a imagem, vai ser classificado em três níveis: real, virtual e imprópria. Real, virtual e imprópria. Qual a diferença? O real é quando você tem o quê? Os raios efetivos. O que quer dizer raio efetivo? Raio sem prolongamento. Por exemplo, aqui são raios incidentes. Raios incidentes, então, portanto, ele é um objeto. Perceba que os raios incidentes não sofreram nenhum prolongamento. Como não sofreu nenhum prolongamento, é um objeto, porque é incidente, real. Aqui é emergente. Se é emergente, é imagem. Como essa imagem, esse raio, não sofreu nenhum prolongamento, é chamado de imagem, porque é emergente, real. Aqui, ó, é incidente, é objeto, é emergente, saiu do espelho, é imagem. Objeto, imagem. Aqui, perceba que para eu poder encontrar a interseção, eu precisei prolongar. Toda vez que para encontrar a interseção eu preciso prolongar, eu vou ter o virtual. Então, olha que legal. Aqui é incidente, então ele é o objeto, beleza? Objeto. Tive que prolongar, virtual. É emergente, imagem. Tive que prolongar, virtual. É emergente, imagem. Não prolonguei, real. É incidente, objeto. Não prolonguei, real. Beleza? Então vamos lá. Objeto, incidente, imagem emergente. Beleza? Objeto incidente, imagem emergente. Objeto incidente, imagem emergente. Entendeu? Eu até tenho um macete para lembrar isso aqui, ó. Que são os famosos cumprimentos das pessoas. O famoso oi e o ei. Como assim oi e ei? Objeto incidente, emergente, imagem. O famoso oi e ei. Agora tem um problema. Então, de novo, se for efetivo, real, prolongado, virtual. Só que vai ter um caso que é muito legal. Perceba aqui, ó, raio incidente, então é objeto, raio emergente, então é imagem. Só que vai ter um caso que mesmo eu prolongando ele, a gente não vai ter a interseção desses raios de luz. E aí, quando a gente não tem essa interseção visual, a gente não consegue perceber esses raios se interceptando, a gente diz que a imagem ela é imprópria. Professor, mas tem um problema. Se você falou que o
objeto ou a imagem é interseção de raios incidentes e a imagem é interseção de raios emergentes, no caso da imprópria não teria nem objeto nem imagem, já que não houve interseção. Então, na geometria plana que vocês conhecem, você vai aprendendo geometria plana que as retas paralelas não se encontram. Quando a gente muda de geometria e vai para uma geometria mais universal, que é um tema bem de faculdade mesmo, a gente percebe que as paralelas têm uma propriedade. As paralelas, elas se encontram no infinito. E aí você já deve ter escutado essa frase alguma vez na vida de vocês. Então, ou seja, no caso aqui, é incidente, beleza? É incidente, então é objeto. É emergente, então é imagem. Nesse caso aqui, como eles são paralelos, a imagem, quer dizer, o objeto, vai se encontrar onde? Lá no infinito. Então, nesse caso aqui, o objeto, ele vai estar lá no infinito. Então, olha só que interessante. Quando os raios são paralelos, essa interceptação se dá lá no infinito. Então, de novo. Quando os raios são efetivos, real, raios prolongados, virtuais, raios paralelos conformando elemento, objeto ou imagem no infinito, imprópria. Como assim, professor? Eu não consigo visualizar isso. Então, é exatamente isso. Você não consegue visualizar. Ele está tão longe que você não consegue visualizar a imagem sendo formada. Imagem ou objeto, tá, gente? A gente tá falando, quando falar imagem, você entende que é imagem ou objeto, tá? Que eu estou falando apenas porque é natural, beleza? O espelho plano, ele não vai ter imagem imprópria, tá, gente? O espelho plano não gera imagens impróprias, ok? Então, isso aqui não faz parte da natureza de um espelho plano, ok? No final desse bloco, a gente vai falar para vocês, a gente vai descrever as características da imagem do espelho plano, tá? Então, estamos vendo só objeto, imagem, tentando entender um pouquinho a teoria. Então, vamos recapitular. Se eu falo incidente, eu falo de objeto, emergente, eu falo de imagem, interseção efetiva real, prolongada virtual, paralela imprópria, lá no infinito, beleza? No espelho plano, existem dois tipos de imagem. Imagem estigmática, que são imagens sempre nítidas, e imagem astigmática, daí eu tenho mais astigmatismo, imagens não nítidas. No espelho plano, a imagem ela sempre vai ser estigmática. O que quer dizer estigmática? Que a imagem ela vai ser sempre nítida. Beleza? Agora que nós já falamos sobre isso, a gente pode fazer algumas questões boas sobre isso. Percebam que as questões que nós vamos fazer, elas não têm muito a ver com o que a gente falou anteriormente, não, mas elas são bem úteis para a gente entender algumas questões. Vamos lá. Considere uma fonte luminosa P, que deverá iluminar o ponto Q, através de um espelho plano E, situado no chão. Determine o tamanho do espelho. Então, o que vai acontecer? Esse raio de luz ele vai ter que bater aqui e vai ter que refletir em direção ao espelho, em relação ao objeto Q. Como nós sabemos da geometria plana e da óptica, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Então, ou seja, como esse ângulo tem que ser igual a esse, eu posso afirmar categoricamente que esses triângulos eles são o quê? Semelhantes. Então, se esse espelho aqui tiver um tamanho x, tudo vale 7, aqui vale quanto? 7 menos x. E a gente consegue resolver isso por semelhança de triângulo. Vai ficar o quê? Ó? A altura do pequeno, 2 centímetros. Sobre a altura do grande, 3 centímetros. Lado do pequeno, 7 menos x. Sobre o lado do grande, x. Cruzado, vai ficar 2x é igual a 21 menos 3x. Isolei. 5x é igual a 21. X é 21 sobre 5. Então, o espelho vale 4,2 centímetros. Beleza? O espelho tem tamanho de 4,2 centímetros. Agora, se eu quisesse descobrir o seguinte, eu não perguntei, mas eu vou acrescentar aqui como uma letra B. Por isso existe esse espaço, porque já estava previsto. Eu quero descobrir quanto que vale o ângulo de reflexão. Olha só, meus amores. A gente pode perceber o seguinte, que isso aqui, beleza?
eu vou ter uma altura de 3 centímetros. E aqui eu vou ter o quê? 4,2 centímetros. Tranquilo? E nós sabemos da geometria plana que o ângulo de incidência, de reflexão, é esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui é o ângulo R. Beleza? E se esse aqui vale R, esse aqui vale R, porque eles são ângulos correspondentes da geometria plana. E a gente pode agora calcular. Eu sei que a tangente de R vai ser o cateto oposto, que é 4,2, sobre o cateto adjacente, que é 3. Deixa eu ver aqui. 4,2 divididos por 3. Isso aqui, 0,4. Professor, mas ele pediu o ângulo, não a tangente. Então, quando o ângulo, se você, por exemplo, conhecesse essa tangente aqui, se você soubesse o valor dela, você poderia substituir. Mas como você não sabe o valor dessa questão, dessa tangente aqui, porque não é uma tangente conhecida, em prova de concurso a gente apresenta a seguinte manipulação. Olha que difícil. Eu não vou explicar o que é, porque isso aqui é matemática chatinha. Eu vou isolar a tangente. Como que eu vou isolar a tangente? Eu vou usar uma operação matemática, que eu acredito que vocês não conheçam, mas não tem problema. Aqui não é tangente? A tangente passa para o outro lado como arco tangente de 1,4. Professor, mas como assim? Então, isso aqui é uma função matemática, chamada função inversa, que a gente não vai trabalhar isso com vocês, tá bom? Isso aí é cargo de matemática, o pessoal de escola naval gosta muito disso, pessoal, mas de sargento ignora muito isso. A prova de sargento pediria quanto que vale a tangente do ângulo, não pediria quanto que vale o ângulo. Então, se pediu tangente, beleza, se pedisse o ângulo, a gente faria esse isolamento. Percebe que não tem muito mistério, não. Se aqui é tangente, passa para o outro lado como arco tangente, beleza? Mas como eu calculo isso? Você não calcula isso. Isso aqui é uma função matemática que não corresponde à matéria de ensino médio, tá, gente? Isso aqui tem que fazer por série de Taylor para conseguir descobrir isso, tranquilo? Gente, dúvidas na questão? Bem de boa, né? Então, a letra A, eu queria saber o tamanho do espelho. E a letra B, eu quero saber isso. Agora, o que vai ser o campo visual? O campo visual vai ser a região que pode ser vista por intermédio de um espelho. Por exemplo, aqui eu botei um olhinho aqui simpático, eu quero descobrir quais pontos que ele podem ser vistos. E aí eu vou te dar um macete para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar no próximo quadro, até cometi até um erro pedagógico, eu botei isso aqui depois, que é uma propriedade que a gente vai chamar de equidistância. E daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Ela fala o seguinte, que a distância do objeto ao espelho vai gerar uma mesma imagem a mesma distância. Como assim, professor? Esse olho aqui, o que ele vai acontecer? Vamos lá. Sem macete primeiro, vamos só na teoria brusca. O que vai acontecer? Esse olho aqui, ele vai encostar no espelho e vai refletir, tome cuidado que ele vai refletir com o mesmo ângulo. Esse raio de luz, ele vai encostar aqui e percebam que ele vai refletir com o mesmo ângulo. Então, que interessante. Isso aqui é o raio de incidência. Isso aqui é o raio refletido. Então, a região que esse corpo ele vai conseguir enxergar os pontos por meio do espelho vai ser a região entre os raios de luz. Então, quais os pontos que estão entre os raios de luz? É o ponto B e o ponto C. Então, ele vai conseguir enxergar apenas o ponto B e C por meio dos espelhos, beleza? Aqui, mesma coisa, ó. Joguei o raio de luz aqui, joguei o raio... Eita, tá torto. Joguei o raio de luz aqui. Percebam que eles vão refletir com o mesmo ângulo. Tome cuidado na hora de desenhar. Desenhar com o mesmo ângulo, ó. Desenhei com o mesmo ângulo. E aí, fazendo isso, eu vou ter o quê? Aqui tá meio em cima da linha, eu vou fazer mais pra cá para poder ficar alinhadinho, bonitinho. Então, olha só que interessante. Então, nós sabemos que a região que ele vai conseguir ver por meio do espelho vai ser a região compreendida entre os raios de incidência. E os pontos que estão entre os raios de incidência
são os pontos A, B e C. E eu falei para vocês que tem outro jeito de fazer isso. Essa é a solução 1. A solução 2, ela é bem interessante. Que é você, vou até botar aqui para lá, é você fazer a seguinte manipulação. Que pode ser bem útil. Vou começar por ela, mas eu esqueci que não é bom começar por ela. O que acontece? Esse aqui, ó, essa distância aqui vai ser a mesma que essa aqui. Então aqui tem um olho bonitinho, aqui vai ter um outro ponto qualquer. Por que eu fiz esse ponto qualquer? Esse ponto aqui eu chamo de objeto, esse é o objeto, esse é a imagem. Como a gente pode fazer? Para descobrir a região que os raios vão passar, basta eu ligar a imagem aos vértices, do espelho. Porque, professor, mas é a mesma coisa. Por que você fez assim? Simples, porque fazendo assim, eu não preciso me preocupar se eu fiz a linha torta ou não. Porque olha só, porque aqui se você pega uma régua, um lápis, basta você ligar esse ponto aqui a esse espelho, ligar esse ponto a esse espelho, fica muito mais fácil. Por exemplo, aqui, ó. Peguei aqui, ó. Deixa eu botar aqui mais embaixo. A, B, C. Ó, peguei com a mão, ó, macete para prova. Peguei, coloquei embaixo, tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua e vou ligar uma extremidade do espelho. Eu vou pegar a régua e vou ligar a outra extremidade do espelho. Então eu sei que se eu continuar isso aqui, esses vão ser os raios efetivos. E a gente consegue calcular isso sem precisar tomar cuidado se os ângulos são iguais ou diferentes. Gente, dúvidas? Beleza? Vamos à próxima parte, que é equidistância de objetos e enantiomorfismo. Beijos!